Nós vamos então iniciando mais um dia dos nossos trabalhos, o estudo do nosso livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, autoria de André Luiz. Nós teremos hoje então a nossa apresentação, teremos também a introdução e já iniciaremos no primeiro capítulo, intitulado Convite ao Bem. Nós temos então aqui, na sequência dos nossos trabalhos, da série Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, o primeiro livro, Nosso Lar, que nós já vimos, Os Mensageiros também, Missionários da Luz foi o último estudo. Teremos agora o nosso Obreiros da Vida Eterna, depois No Mundo Maior, depois Libertação, entre a Terra e o Céu, nos domínios da mediunidade, Ação e Reação, a Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, Desobsessão e depois E a Vida Continua. Uma série longa para nós percorrermos e muita coisa para o nosso aprendizado. Como apresentação do livro, nós temos aqui um pequeno resumo para já mostrar para nós o que teremos pela frente. Isso aqui é um resumo do grupo de estudos André Luiz, é um blog que nós temos aqui na internet, e o pessoal então fez aqui esse resumo para facilitar o conhecimento das obras. Diz assim então: essa obra nos fornece notícias das zonas da erraticidade que envolvem a crosta terrestre. O Espiritismo comprova que ninguém morre e o aperfeiçoamento continua em toda parte. Mostra que a morte não modifica o homem de forma milagrosa. Ele é fruto de si mesmo no cumprimento das leis divinas, buscando equilíbrio e evolução. Analisa as experiências dos espíritos na vida que continua no plano espiritual, com suas instituições, templos e lares. Apresenta o trabalho dos obreiros de Jesus na assistência cristã, lutando contra as trevas, aliviando os sofrimentos, renovando as criaturas. Demonstra que a morte não acaba com a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intervenção confortadora, o serviço evolutivo. André Luiz, nessa obra, ao nos mostrar as diferentes regiões em que estacionamos desencarnados, comprova a tese de Kardec sobre a existência da erraticidade, onde demoram os seres desencarnados, vivendo uma nova vida e preparando-se para a volta à jornada terrena. Esclarece ainda sobre as diferentes zonas que envolvem a crosta terrestre, comentando os quadros emocionais, assentados nas eternas leis divinas que definem a organização da justiça, ordem e equilíbrio. É um retrato do bem e do mal em interação no além e entre a crosta terrestre e a erraticidade. Engajado no trabalho de assistência e socorro espiritual, o autor agora integra uma nova equipe de benfeitores ligadas a uma instituição de socorro denominada Casa Transitória. Trata-se de uma grande instituição piedosa no campo dos sofrimentos, de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas, nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Isso aqui é uma citação do capítulo número 4 do livro que nós vamos estudar. Nessa instituição, ao tempo em que auxiliava no trabalho de socorro, André Luiz prosseguiu seus estudos sobre a vida no outro mundo. Participou de expedições nas zonas inferiores do plano espiritual e na Terra, sempre no trabalho de socorro aos necessitados. Atendendo ao seu desejo de aprofundar seus conhecimentos, sempre aproveitava a experiência colhida com o trabalho para desenvolver os estudos e transmitir seus ensinamentos. Então isso aqui é um pequeno resumo do que nós temos nessa nova obra. Na apresentação, aqui nós temos 20 capítulos que vamos estudar, capítulos um pouco longos, talvez tenhamos 2 estudos por capítulo, são ali 6 páginas mais ou menos daquilo que foi apresentado para nós também no Missionários da Luz. Aqui na introdução, Emmanuel traz para nós aqui uma pequena mensagem, e ela foi publicada em Pedro Leopoldo no dia 25 de março de 1946. Nós lembramos que os livros de André Luiz
com o Nosso Lar começou em 1939, então nós tivemos aqui, já com 7 anos aproximadamente, o 4º livro publicado por André Luiz. Então era aquele trabalho intenso e contínuo que foi realizado por André Luiz, Chico Xavier, Emmanuel e todos os espíritos envolvidos nesse projeto. Aqui então, rasgando véus, essa é a mensagem de Emmanuel, e diz o seguinte para nós. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará, em nome da sabedoria divina, ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? A ambição ou o alfabeto? A maldição ou o alfabeto? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover o céu, em caráter definitivo, ao discípulo do bem, que apenas se iniciou na prática da virtude? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Que alegria se reservará à esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quando na natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta, no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor, que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento? Se entre as mais remotas coletividades escuras, zonas carnais, se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e endevassado problema da humanidade.
o Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetrem-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a cooperação amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade. Apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramo-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se além da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo, sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Como acontece aos que chegam à crosta terrestre, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares onde o progresso continua para o alto. No limiar desse livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas da erraticidade que envolvem a crosta do mundo, em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente escuro, do ambiente obscuro, para as esferas imediatas às cogitações e paixões humanas. Mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados, e o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, na boca quase sempre brilhante dos impenitentes incorrigíveis. Não importa, porém. Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Então, Pedro Leopoldo, 25 de março de 46, assinatura aqui de Emmanuel. Bom dia, André, bom dia, Digiro, bom dia, pessoal. Então, o que Emmanuel trouxe para nós fala exatamente sobre essa diversidade de personalidades que nós encontramos no mundo espiritual, diversidades de estados morais, desde aqueles que são os mais inferiores até aqueles que já se encontram numa condição superior, todos ativamente buscando ali os seus objetivos, naquela luta que nós veremos aqui como foi colocado, entre bem e mal, espíritos inferiores procurando trazer sempre aquele tumulto, aquele caos, aquele sofrimento, e os espíritos elevados trabalhando pelo bem comum, procurando fazer com que todos alcancem esse estado de crescimento, esse estado mais elevado de consciência, a partir dos valores que vão desenvolvendo. Mostra para nós aqui, conforme Emmanuel traz, que nós temos aqueles que, quando mergulham na carne, aqueles que reencarnam, trazem seus compromissos, trazem seus valores, assim como aqueles que desencarnam chegam ao mundo espiritual, também trazendo ali os mesmos elementos. Da mesma forma também, como foi colocado aqui no final, principalmente chamando a atenção, Emmanuel fala para nós sobre a dificuldade que muitos terão, principalmente tiveram na época, já que esses livros eram novidade, falando sobre de que forma que o mundo espiritual se desenvolve. Para nós que já estamos mais habituados a tantas informações
que chegam de lá habituados, aceitando ou não aceitando, mas já é para nós aqui, faz parte, né, do nosso cotidiano, termos informações sobre o mundo espiritual, falando sobre instituições, falando sobre tarefas, falando sobre grupos de trabalho, enfim, temos ali uma nova visão do mundo espiritual. O que Kardec trouxe para nós falava sobre o estado moral dos espíritos, desde aqueles mais evoluídos até aqueles ainda em evolução, como é o caso, por exemplo, de espíritos em perturbação, em sofrimento, espíritos ainda presos, né, naquela consciência do mal, como também encontraremos espíritos trabalhando ativamente para o desenvolvimento do bem. E aqui, nas obras de André Luiz, nós veremos então, na prática, esses espíritos nas suas mais variadas condições, aqueles que estão inferiores, utilizando ali todos os recursos para colocarem os seus projetos em execução, assim como também daqueles que são superiores, trabalhando, desenvolvendo atividades, organizando grupos, vivenciando, né, suas experiências dentro de instituições. E isso certamente vai trazer para nós, aqui encarnados, né, um choque nas nossas crenças, nas concepções que nós temos sobre o mundo espiritual. E mesmo assim, Emmanuel diz, né, sigamos em frente, porque essas informações são sólidas, são concretas, são verídicas. Arnaldo colocou, né, como compreender a vacuidade propagada hoje em dia pelos ortodoxos que nos levam a lugar algum após a desencarnação. Arnaldo, é uma questão de crença, né? Quando eu enviei uma questão aos amigos espirituais, perguntando exatamente sobre isso, de que forma que nós podemos entender essa diferença de ideias entre nós espíritas, aqueles que acreditam, né, naquele vazio do espaço em que todos ali nos desenvolvemos sem termos essa estrutura que nos é apresentado por André Luiz e por outros espíritos, e com essas tantas informações que chegam para nós, como é possível nós lidarmos com essa diferença de ideias? E eles responderam para nós assim, que nós não devemos nos preocupar, porque nós encontramos até mesmo entre os desencarnados espíritos que não têm qualquer consciência dessas comunidades no plano espiritual. Muitos deles até sequer têm consciências que desencarnaram. Então, para que nós sigamos em frente e confiemos nessas informações, que elas são verdadeiras, e tudo virá a seu tempo. Porque, como lembra, né, aquela velha máxima, né, ninguém convence ninguém, são as pessoas que se convencem. Então, da mesma forma que nós temos aqueles que são muito presos nessa ideia de que no plano espiritual, o plano espiritual é muito diferente daquilo que esses espíritos mais contemporâneos apresentam para nós, prendem-se de qualquer forma, independente de aceitarem ou não essas estruturas, essas comunidades, essas instituições. Só o fato de entenderem que o estado moral é o que prevalece no plano espiritual já está muito bom. Porque diferiria, por exemplo, acreditarmos nos dogmas que são apresentados pelas instituições hoje tradicionais, céu, inferno, purgatório, sem nenhuma movimentação. Sabemos que os espíritos se desenvolvem, sabemos que os espíritos se encontram no plano espiritual de acordo com seu estado moral. Sabemos que existe uma diferença intelectual entre eles, uma diferença evolutiva. Isso já é o suficiente. A forma como isso vai ser colocado em prática, depois é um esclarecimento que cada um vai alcançando. Então, para nós que trabalhamos, né, nesse sentido de compreendermos cada vez mais essa estrutura a partir daquilo que os espíritos trazem para nós, podemos dizer que se essa é uma realidade, conforme os espíritos dizem, nós estamos abraçando essa realidade, então para nós o caminho está aberto. Aqueles que resistem, esperem seu próprio tempo. E nós vemos, né, infelizmente no meio espírita, combatentes fervorosos. Aqueles que criticam, aqueles que agridem, né, as entidades que se manifestam, que a gente até se pergunta, né, como é que podem se comportar dessa forma, tendo o aprendizado que tiveram, principalmente dos conceitos evangélicos. Mas é aquela questão das paixões, né? Lembrando que esportes, política, religião despertam em nós aquelas paixões das mais ardentes. Então, cada um a seu tempo. O importante é que todos nós entendemos essa realidade do mundo espiritual, principalmente que ela se dá de acordo, né, com o estado moral que nós apresentamos para cada espírito. O espírito vai ser mais feliz ou menos feliz do modo como ele se encontra. Isso já é um ponto fundamental e é um ponto, né, comum de todos nós.
Cada grupo entende dessa mesma forma. Agora, como o espírito se desenvolve, já é uma questão para cada um de uma crença pessoal. Vamos em frente, né? Exatamente, né? Então os espíritos dizem que essa sabedoria e também essa mesma pseudo-sabedoria é algo muito presente para todos nós. Então vemos sarcasmos, vemos ironia. Quantas ironias nós já vimos em grupos espíritas? Né? Aqui nos estudos virtuais, nos estudos presenciais, né, físicos, em que nós temos ali condutores de estudos, orientadores, palestrantes, utilizamos, né, das expressões das mais, como é que eu posso dizer, das mais ofensivas e das mais infantis para lidarem com essas diferenças de ideias, né, até mais chulas também, inclusive muitos deles, mas né, o que importa é que nós abraçamos a nossa linha de raciocínio, nós abraçamos aqui as explicações que os espíritos deram, então cada um segundo o seu próprio entendimento. Né? Não tenhamos essa preocupação, né? Sem dúvida, Dalva, né? E os espíritos esperam por isso, né? Porque é muito difícil para nós, se nós temos que colocar esse ponto de uma forma bastante clara, é muito difícil para nós aqui do mundo físico olharmos para o mundo espiritual e acreditarmos absolutamente naquilo que chega para nós. Nós precisamos de coisas materiais, de ideias materiais, para que nós possamos analisar, verificar. E aquilo que é um objeto de fé, para nós sempre é muito difícil, porque enquanto nós estamos discutindo entre espíritas que acreditam e espíritas que não acreditam, nós temos uma esmagadora maioria da população do planeta que sequer aceita qualquer uma dessas duas possibilidades. Então, assim, cada um vai construindo dentro de si mesmo suas próprias crenças. Porque nós temos, por exemplo, importante a gente lembrar, que tem pessoas que não acreditam nessa continuidade da vida no mundo espiritual, na forma como ela se apresenta nas explicações dos espíritos, vivem moralmente de uma forma muito digna. Abraçam os conceitos de suas crenças, seja o cristianismo, seja de outros sábios. Então eles vivem assim, são espíritos melhor que Late, mas que simplesmente não aceitam ou ignoram essa realidade. Enquanto que nós temos outros que olham para essa realidade como sendo ali a sua verdade absoluta, mas vivem de uma forma, infelizmente, bastante desequilibrada. Então, assim, tudo vai esclarecendo gradualmente. O mais importante para nós, em vez de nós pensarmos para onde nós vamos, a preocupação é como nós vamos. Se nós pensarmos dessa forma, independente da religião, como eu estou vivendo, como eu vou para o mundo espiritual, o trabalho dos espíritos está sendo muito bem feito. O problema é se nós vivermos com um pensamento materializado, ignorando que no mundo espiritual nós temos ali essa continuidade. O Osmar lembrou para nós também, aqui no Pautal, que tinha uma sala em que ironicamente chamavam Joana de Ângeles de freirinha, sim, várias, são expressões assim das mais problemáticas, mas a gente fica pensando, Osmar, em vez de olharmos de que forma que os encarnados, os espíritos, e a gente pensar de que forma que os espíritos olham para os encarnados, compreendendo exatamente essa nossa imaturidade, essa nossa infantilidade, esse pretensionismo de nós queremos determinar de que modo que o mundo espiritual se desenvolve. Então os ensinamentos vão gradualmente. Eu já vi assim ataques fervorosos a André Luiz, ataques fervorosos a Emmanuel, ataques mesmo, agressões mesmo, só não utilizam assim aquelas expressões mais baixas, mas as colocações são daquelas mais agressivas. Esse carinho, esse amor que existe pelo Chico, por exemplo, chamavam isso de idolatria, de uma forma sarcástica, colocando-se naquele patamar de superioridade. Então, quanto mais alto se eleva, maior o tombo, maior a decepção. Exato, né? São os doutores da lei, do presente que nós encontramos hoje, né? Mas os espíritos dizem para nós, né? Sigam, né? Sigam em frente, continuem trabalhando, continuem estudando. O que importa para nós é o trabalho sério, é a dedicação, o estudo racional que nós fazemos, que é o que importa para todos nós. E aí cada um no seu próprio tempo. Muitos hoje, daqueles que defendem essas ideias ortodoxas, que nós podemos chamar, foram no passado defensores de ideias também ortodoxas. Então estão aprendendo. No passado defendiam dogmas, hoje defendem ideias, no futuro defenderão. Como Paulo de Tarso, né, a gente lembra, não é nenhuma pretensão nossa querer fazer qualquer comparação nesse sentido, mas Paulo de Tarso era um grande perseguidor de cristãos.
Ele acabou se transformando no apóstolo que mais trabalhou pela difusão do Espiritismo depois de acender ali aquela luz diante dele, né? Então, todos nós somos assim também. No passado nós também defendíamos, né? Importante a gente lembrar que no passado nós estávamos em praças públicas aplaudindo, né, a execução de pessoas que eram contrárias às nossas ideias. Hoje nós estamos aqui trabalhando, né, por essa difusão desse bem comum, então é o que importa para todos nós. Então sigamos em frente. Né? Assim, não é no que você acredita, é no que eu acredito e o que essa crença faz por mim. É o que importa. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá então. Iniciando aqui o nosso primeiro capítulo, essa apresentação, após essa apresentação feita aqui por Emmanuel, a gente vai então para o primeiro capítulo, o convite ao bem. Né? Tudo a seu tempo, Dalva. A gente não pode ter pressa porque a gente também demorou muito para chegar onde a gente está hoje. Né? Então, assim, até mesmo que as pessoas se mostrem intelectualmente muito bem providas, né? Pessoas que trazem ali títulos acadêmicos, um grande conhecimento. Né? Então, vamos na nossa humildade, aprendendo aqui e sempre pensando, né? Se nós nos equivocarmos em alguma interpretação que nós façamos desse ensinamento, a gente simplesmente corrige, sem nenhuma preocupação. Não, eu estava errado, agora eu estou certo. Agora o problema é eu achar que está certo e continuar achando que estou certo, mesmo diante do erro. Né? Então, a gente vai seguindo ali da melhor forma possível. Vamos lá, convite ao bem. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes, nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra. Então o trabalho aqui já está sendo direcionado para essas camadas inferiores, ainda no plano espiritual. Porque nós lembramos que no Missionários da Luz e também lá nos Mensageiros, nós vimos muitos trabalhos de André Luiz dedicados também aos encarnados, né? Mas por enquanto aqui os trabalhos seriam dedicados a esses círculos mais baixos da vida espiritual. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância, num deslumbramento de filigrana preciosa. Fulgurava o Cruzeiro do Sul como símbolo sublime, desenhado ao fundo azul escuro no firmamento. Cânopos, ciros, antares brilhavam infinitamente, figurando-se nos balizas radiosas e significativas do céu. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem na cornucópia gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as suaves vibrações noturnas, osculando-nos a mente em êxtase, passavam apressadas sussurrando-nos grandiosos pensamentos antes de se dirigirem às esferas distantes. O templo, edificado no sopé de graciosa colina, apresentava aspecto festivo em virtude da iluminação feérica a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara, e cá embaixo as flores de variadas figurações eram taças luminosas, servindo luz e perfume, balouçando de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. Não éramos os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior acomodando-se no recinto. Eram entidades de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse pelas lições em perspectiva. Seguíamos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho, incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias, aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual.
Então aqui o prazo determinado do trabalho, 30 dias de experiências aqui na crosta terrestre. Jerônimo, o orientador de nossas atividades pela nobreza de sua posição, percebendo minha curiosidade perante as movimentadas conversações em derredor, explicou gentil. Muito justa a atenção em torno do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos envolvidas. E demorando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou: a palavra do instrutor Albano Metelo merece a consideração excepcional da noite. Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores nos círculos imediatos à crosta terrestre. Somos aqui diversos grupos de aprendizes, e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Breves minutos decorreram e penetramos por nossa vez o recinto radioso. Vagavam no ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas, ornamentando o ambiente, embalsamavam a nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos de espera, e o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa. De seus olhos calmos e esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que, de súbito, nos dominaram os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga, num gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo entoando o hino glória aos servos fiéis. E a letra diz assim: ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta à tua misericórdia. Onde surjam acúlios de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guarda para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a lua da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça de esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. O instrutor ouviu em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer o íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos do cântico nos arrancavam do coração. Em se perdendo no espaço as derradeiras notas da melodia sublime, Metelo, sem qualquer luso de gesticulação, saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu. Não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente aquele que nos ama desde o princípio, e por isso vosso hino confunde-me. Mero soldado das lides evangélicas, trabalho ainda no campo da própria redenção. Fez ligeira pausa, fitou-nos paternal e continuou. Mas a minha personalidade não interessa. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da terra. Ó, meus irmãos,
é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. À distância dos teatros de angústia, vinculados às regiões edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para esta mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas, nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior na contemplação do ilimitado porvir, e os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Todos os pormenores da vida nessa cidade falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Não longe de nós começam a brilhar os raios da alvorada radiante nos mundos melhores, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. Mas o orador fez significativo intervalo, parecendo escutar vozes e chamamentos de paisagens distantes, e prosseguiu. Mas os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiriam até Deus num círculo fechado? Como operar um insulamento egoístico partir a caminho de um Pai amoroso e leal que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e os injustos? Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado nos olhos percussientes e exclamou, depois de curta reflexão: nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se a trancarmos num poço incomunicável. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos, imensos. Seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Como entoar hinos e de hosana à felicidade sobre o coro de soluços? Nobilíssimo todo o impulso de agir no cume, entretanto, que veremos após a ascensão? Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Neste momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu novo acento ao verbo luminoso e tornou com indefinível melancolia: também eu tive, noutro tempo, a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda. Experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo,
quanto mais me vangloriava, dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que, certa noite, notei que o vale se represava de fulgente luz, que sol misterioso visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam, céleres, de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra, o mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o Mestre do Amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pesando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito, despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse nas entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosa abundância? Mostrava-se um instrutor intensamente comovido. Detive-me então, continuou, e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume, bafejado de resplendor solar, é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza, naturalmente, as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprime-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação dos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Metelo silenciou por instantes e, diante da comoção com que lhe acompanhávamos a palestra, retomou o verbo com outra inflexão de voz. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia, não obstante o ministério respeitável que lhe está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos um inferno difícil de regenerar-nos. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a estas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno resistem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui, após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à imprudência. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade?
Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do Eterno Pai, nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade a caminho dos cismos da vida. Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e chamados em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da acesse. Entretanto, na qualidade de velho colaborador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor de nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia? Fez o orador uma pausa mais longa e continuou. De nossos amigos encarnados, não podemos esperar por enquanto concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, regressam ao corpo assombrado pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar, e em transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a colaboração da água simples e pura da verdade com seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Bernardin de Saint-Pierre, o romantista trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Huygens, o astrônomo, recebe mentalmente algum noticiário de nossas esferas de luta e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta terrestre. Teresa d'Ávila, a religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano onde se lamentam almas sofredoras e torna o corpo carnal descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes de habitações ancestrais, como melhor lhe parece, imprimindo às narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos. Porque se encontram fundamentalmente arraigados ao chão inferior do próprio eu, acreditam enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra. Nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta, sobre a qual os homens de carne pousam os pés. A Terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Modificando a inflexão de voz, prosseguiu. As criaturas, porém, atravessam breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora-se nas estações expiatórias de resgate difícil e confunde-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresentam o sofrimento natural da renovação com as mais negras cores. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. Vítimas da ignorância em que se comprazem, internam-se em florestas de sombra, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes
dos infernos de horror, criados por elas mesmas nos desvairamentos passionais. Como esperar delas a colaboração precisa, com a extensão desejável, se pela indiferença para com os próprios destinos, mergulham-se diariamente nos rios de treva, desencanto e pavor? Unânimos, portanto, auxiliando-as, segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. De olhos fulgurantes e neblinados de lágrimas, pela evocação, talvez de quadro das esferas sombrias, que não nos eram dado conhecer, Metelo manteve-se longos instantes em silêncio, voltando a dizer em tom de súplica: recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com os seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Falou comovedoramente por mais alguns minutos e em seguida invocou as forças divinas, arrancando-nos lágrimas de intraduzível alegria. Raios de claridade azul brilhante choveram no recinto, proporcionando-nos a resposta do plano superior. Aqui, antes da gente continuar, fazendo aqui uma recapitulação, né? Primeiro, a Andrea lembrou aqui dessa canção que nós lemos aqui no início, aquele hino, né, da música da mocidade espírita que ela frequentava. Então, aqui o que Metelo traz para nós, primeiro é chamando a atenção de todos esses colaboradores, de todos esses trabalhadores, para a importante missão de atuar junto a essas esferas inferiores, onde se encontram tantos espíritos em sofrimento, sofrimento pelas condições em que se encontram, e espíritos também devotados a atitudes negativas, destrutivas, tanto para si mesmo como para outras pessoas. Então nós encontramos ali espíritos, como a gente pode compreender hoje, né, nos trabalhos realizados em casas espíritas, entre espíritos obsessores, aqueles devotados a praticar o mal, seja por que motivo for, e aqueles espíritos que sofrem pela ignorância, pela perturbação em que se encontram. Dentro desses dois grupos, nós encontramos ali espíritos, então, que são necessitados de ajuda. Mas o que ele chama atenção para esses trabalhadores é não fazerem um julgamento superficial, para perguntar quem merece e quem não merece assistência. Porque primeiro ele se coloca na condição de um espírito sofredor que já foi. Quando ele, então, né, trabalhando, né, pela divulgação dos dogmas que ele acreditava, chegou no mundo espiritual também defendendo esses mesmos dogmas e sofrendo por isso. Que depois, então, com o esclarecimento, ele acabou ascendendo, né, às esferas mais elevadas. E depois, falando também que todos nós hoje, que nos encontramos numa condição de mais equilíbrio, nós já vivemos também isso no nosso passado. E se nós hoje estamos nessas condições, é porque nós tivemos ali fatores que nos ajudaram a chegar nesse ponto. Enquanto esses espíritos que sofreram, viveram experiências muito particulares que acabaram fazendo com que eles caíssem nessas desgraças que acabam vivendo hoje. Então, o ponto mais importante que chama atenção nesse discurso que ele traz, e isso serve para nós também aqui no nosso mundo físico, é que quando nós olharmos para alguém que se encontra em desequilíbrio, olharmos, por exemplo, um indivíduo que se encontra preso por um crime que cometeu, encontrarmos alguém que se encontra ali numa condição de extremo sofrimento por situações que a princípio foi ele mesmo que criou, nós temos que voltar um pouco no tempo e lembrarmos que aquele indivíduo passou por caminhos que muitas vezes foram caminhos muito diferentes dos nossos. E que se nós estivéssemos naquele mesmo caminho, talvez não estivéssemos na condição que nós estamos hoje. Então, que todo mundo cai, ninguém sofre porque quer sofrer. Sofre muitas vezes porque faz escolhas erradas, sofre porque não recebeu o apoio que precisava receber, sofre pela ignorância, pelo desconhecimento daquilo que está vivendo. Então ninguém sofre por querer sofrer. E da mesma forma, ninguém faz sofrer deliberadamente. Todos nós temos circunstâncias que vão surgindo na nossa vida que nos permitem um maior ou menor crescimento. Mas claro que nós temos o fator da vontade pessoal de cada um. Diante das dificuldades, eu tenho vontade de superá-las, mas muitas vezes a minha vontade não é o suficiente.
né? Exatamente, Arnaldo, né? Presos às nossas próprias culpas, né? O pecador é escravo do pecado. Então nós temos que trabalhar, na verdade, como também diz um pensamento nesse sentido, nós temos que combater o pecado, não o pecador. Então, para esses trabalhadores, como foi colocado por Jerônimo lá no início, a grande maioria daqueles que estava lá dos que estavam naquele recinto lá ouvindo aquela palestra, era de espíritos trabalhadores socorristas. Então, a primeira coisa, não importa quem você está olhando, ele precisa de ajuda. Então nós temos que combater o mal que o fez chegar naquela condição. E não combatê-lo por aquilo que ele é. Porque ele não é assim, ele se tornou assim. Todos nós saímos do mesmo ponto de evolução, naquele início, né, dos mais simples e dos mais ignorantes. E as experiências que nós fomos vivendo foram então desenvolvendo em nós o nosso temperamento, essa personalidade, foram apresentando os nossos impulsos e tendências para chegarmos naquela condição. Então, por isso, é importante nós lembrarmos que, da mesma forma que o indivíduo seguiu por caminhos que fez com que ele chegasse naquela condição, ele poderá seguir novos caminhos que vai tirá-lo de lá. E sem a ajuda, ele não vai conseguir. Por isso, então, essa palestra era uma preparação para esses trabalhadores que entendessem o indivíduo no seu sofrimento, que a sua conduta, o seu comportamento, era um resultado daquilo que ele tinha no seu mundo íntimo. E era necessário, então, transformar esse mundo íntimo para mudar as suas atitudes. Por que é que nós vemos muito isso? Principalmente quando nós olhamos no nosso sistema penitenciário. As pessoas querem punir o assassino, mas ninguém pensa em transformar o indivíduo. Porque o crime que ele cometeu foi resultado das circunstâncias, de tudo aquilo que transformou naquilo que ele é, somado com as suas próprias fraquezas, com a sua própria inferioridade. Mas aquele trabalho no indivíduo vai fazer com que se mude o resultado. Então não adianta punir o crime, tem que transformar o criminoso. E aí sim as coisas vão funcionar. Arnaldo colocou, né, quanto mais luz conhecimento, mais observamos nas sombras, sem dúvida nenhuma, porque o conhecimento nos dá a possibilidade desse entendimento, de tudo aquilo que vem de mais profundo do indivíduo. Nessas sombras, onde nós encontramos tantos equívocos e tantos erros, através do conhecimento nós conseguimos entender a origem de tudo. Porque a nossa simplicidade, a nossa objetividade para as coisas, faz com que nós vejamos aquele único momento. Temos estudado isso há muito tempo. Falamos, por exemplo, né, daqueles casos que acontecem no nosso meio, no caso, por exemplo, de um aborto, no caso de um suicídio, no caso de um assassinato. Nós olhamos aquele momento do crime, e esse crime nos choca. Esse conhecimento, e muito mais do conhecimento, é a nossa sabedoria, porque o conhecimento, somado com as virtudes, nos trazem a sabedoria. Então, essa sabedoria nos permite, então, olhar para aquela situação de um modo muito mais profundo. Entender a origem e o destino daquele indivíduo que se encontra no meio de uma situação. Se nós olharmos com simplicidade, nós queremos, então, simplesmente eliminar aquela situação. Olhando com sabedoria, quais caminhos levaram aquele indivíduo para chegar até ali? E que caminhos ele pode seguir para sair daquela condição? É essa sabedoria que, inclusive, André Luiz vai encontrando, né, junto com esses grandes trabalhadores, mostrando para eles um completamente diferente, saindo daquela objetividade simplista que nós temos aqui no mundo físico e olhando para essa sabedoria do espírito. Aí sim nós vamos entender, né, que tudo aquilo que nós vemos hoje são circunstâncias que foram sendo criadas que fizeram com que o indivíduo vivesse aquilo tudo, assim como também para nós mesmos. Nós olhamos a nossa vida hoje, olharmos com simplicidade, vem a revolta, vem a indignação, vem ali a atitude intempestiva, precipitada. E aí então, se nós olharmos com sabedoria, nós pensamos, calma, o que causou tudo isso? O que eu posso fazer para mudar? Qual vai ser o meu destino? Assim como eu olho para mim mesmo, eu posso olhar para o outro também. E o que a doutrina espírita nos traz, por isso que estudar objetivamente uma única obra, um único aspecto da doutrina espírita não é o suficiente. Nós precisamos então entender o mundo espiritual, entender os aprendizados evangélicos, entendermos todos os fenômenos que surgem, aí então nós formamos um conjunto de conhecimentos que, somados às nossas próprias virtudes, se transformam em sabedoria. O Osmar colocou para nós ali, né, mas para transformar depende do criminoso querer. Tudo a seu tempo, porque a gente tem que entender, Osmar, aquilo que nós conversamos outra vez, sobre a questão
dos indivíduos pedintes do nosso mundo. A gente lembra que o indivíduo que se tornou endurecido naquela condição, como lembra Joana de Ângeles, ele é uma vítima das circunstâncias e uma vítima de si mesmo. Então, quando nós olhamos o indivíduo que é violento, o indivíduo que é ingrato, a pergunta que nós temos que fazer é: o que fez com que ele se tornasse assim? Então é um trabalho paciente, porque assim como nós temos que ter paciência, muitos espíritos têm paciência conosco. Já pensou assim a resistência que nós criamos para essas sugestões que chegam para nós? Porque nós temos as nossas crenças já formadas. Nós acreditamos que nós somos vítimas, que os outros são vilões. Nós acreditamos que nós somos injustiçados e que os outros que recebem a justiça são aqueles que não a merecem. Então a gente vai julgando aqui objetivamente, com simplicidade, né, com muita simplicidade, as circunstâncias que nós vivemos. E as coisas não são tão simples assim. Então a pergunta é: por que o indivíduo se transformou naquilo? O que pode ser feito para transformar? Sair daquilo que é o agora e olharmos o antes e o depois. E aí então nós vamos entender o contexto. A Miriam colocou: Manuel Filomeno de Miranda comenta sobre um caso de um espírito para o atendimento que chega após ser assassinado. E diz assim, né? Esse é o campo onde devemos joeirar. Munindo-nos de compaixão, somos convidados ao auxílio, à educação das almas, sem os caprichos de partidos ou interesses pessoais, sem amparar as vítimas, procedendo com malquerença em relação aos algozes, a todos atendendo indistintamente, não obstante, a cada um conforme lhe seja melhor para o progresso espiritual. Então, assim como, né, como os espíritos então tratam esse caso. Né? Então, mais uma vez, munindo-nos de compaixão, é o ponto fundamental. Nós somos convidados à educação das almas, sem aqueles caprichos de partidos ou interesses pessoais. Sem amparar as vítimas, procedendo com malquerência em relação aos algozes, a todos atendendo indistintamente, não obstante, a cada um conforme lhe seja melhor para o progresso espiritual. Então, todos serão atendidos. Jesus já trouxe no Evangelho, né? Nenhuma ovelha ficará perdida. Inclusive essas mais perversas que nós vemos hoje. Porque essa perversidade, ela teve uma origem. A nossa limitação de compreensão, nesse estado em que nós nos encontramos, traz essa dificuldade da gente imaginar que alguém que hoje é um grande criminoso, contra si mesmo ou contra a sociedade, ele teve ali uma causa no início. Imaginar que aquele indivíduo já foi bom, já foi amado, já amou. Mas não, nós vemos aqui ele simplesmente destrói. E isso é o que falta para todos nós. E esse, inclusive, é um dos papéis que o Espiritismo tem hoje de reformular, inclusive, as nossas instituições. Para entendermos que aquele que erra não é aquele que deve ser excluído, ele deve ser acolhido. Porque, como Jesus lembra de novo, né, não são os doentes, não são os sãos que precisam de médico, são esses doentes. Essa é uma frase que a gente usa com tanta simplicidade que acaba perdendo o seu real valor. Você olhar para alguém e ficar apenas com quem é bom perto de você é muito agradável. Mas para esses trabalhadores que têm esse compromisso de resgatar essas almas, eles vão exatamente onde tem o sofrimento, onde tem as maiores dificuldades. E é isso que nós não aprendemos ainda, porque o sentido da caridade para nós, ele ainda tem um sentido muito superficial. A caridade verdadeira de você se doar em benefício daquele que sofre é algo que nós ainda não aprendemos na nossa vivência pessoal. Nós vemos isso nos grandes nomes, né? Imaginar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá caminhando pelas ruas e não se conformando de ver um indivíduo deitado no chão sem ter comida. Para nós passamos por cima e reclamamos porque ele está atrapalhando. Ela era uma mulher que não conseguia dormir de ver alguém sofrendo. O Chico a mesma coisa. Então nós falamos assim, nossa, como eles têm bons corações, como eles são almas elevadas. E aí nós olhamos para ele como se aquele não fosse o nosso objetivo. Nós imaginamos que o nosso caminho é outro, e os bons espíritos, aqueles que são considerados santos, são aqueles que têm que seguir um caminho deles. O nosso é um caminho diferente. Não é. O nosso caminho é o mesmo. A única diferença é que nós estamos bem atrás deles. De olharmos para espíritos, onde tiver uma alma, essa alma precisa ser ajudada. É isso que nós ainda não conseguimos assimilar. A Cindizinha colocou: lembro de uma entrevista que vi no programa do Jeter, lá da Boa Nova,
de um delegado espírita comentando que um dos grandes problemas do Brasil é querer combater a violência e não preveni-la. Isso foi lá pelo ano de 2006. E ainda hoje tem gente que pensa justamente de acordo com essa visão do bandido bom. É bandido morto e ainda vai continuar assim durante um tempo. Porque a aplicação do Evangelho, como foi colocada para nós, essa aplicação do Evangelho para nós ainda é uma visão religiosa. Ela não é uma visão filosófica. Porque o dia que o ensinamento do Evangelho se transformar numa filosofia para todos nós, nós viveremos de acordo com esses ensinamentos. Se isso é apenas uma religião, é uma questão de eu acreditar ou não acreditar. É aquilo que me proporciona um bem-estar. Eu quero acreditar naquilo ou não quero acreditar naquilo. Isso é que falta para nós. Então, o que a doutrina trouxe para nós, de fazer uma releitura dos ensinamentos, a partir, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, e como a gente já conversou, não é somente o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós temos várias outras obras que são extensão desse Evangelho. Quando nós estudamos as obras de Emmanuel, né, Vinha de Luz, Fonte Viva e outros livros que nós já estudamos, nós vemos que os ensinamentos são interpretações de passagens do Evangelho, passagens bíblicas. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, somado com essas tantas e tantas obras, nós temos ali um conteúdo enorme de releituras dos ensinamentos de Jesus. E essa releitura ela tem uma importância capital, porque ela vai mostrar para nós a vivência real daquilo tudo, e não simplesmente acreditar numa frase bonita. De pensarmos, por exemplo, ali, que a Miriam lembrou mais uma vez, nenhuma ovelha ficará perdida. É muito lindo falar sobre tudo isso, mas quem são essas ovelhas? De que forma que eu posso trabalhar? Mas se Jesus falou que a ovelha não fica perdida, então é um problema dele, não meu. Será que é essa a visão correta? Então a gente começa então a colocar isso na nossa filosofia, na nossa vivência. Eu faço parte também desse grupo de pastores, ainda que eu seja ali aquele assistente estagiário que acabou de chegar. Mas eu também faço parte desse grupo que tem que trabalhar por esses resgates. Então, enquanto esses ensinamentos não se transformarem numa filosofia de vida para nós, nós ficaremos vivendo apenas na superfície, apenas na ideia das crenças. Eu acredito, acho interessante, mas isso não tem nada a ver comigo. Agora, pôr isso em prática é uma história diferente. A Didima lembrou aqui, temos que nos empenhar para chegar até eles. Esse é o nosso destino. E também temos as nossas limitações. Nós temos as limitações também de crenças, as limitações temos de capacidades intelectuais, valores, mas o fato de nós abraçarmos essa filosofia já é para nós o início dessa grande mudança. De começar a ver o mundo de um modo diferente. E nós estamos vivendo uma época muito interessante, onde nós somos provocados em nossos instintores de todas as formas. E essa provocação, eu olho para um lado, eu tenho alguém que pensa diferente de mim no campo político. Eu olho para o outro, alguém que acredita em coisa diferente no campo religioso. Eu estou caminhando, vejo alguém que tem ali uma vida, uma visão diferente da vida no que diz respeito ao meu modo de pensar. E é então, diante dessas diferenças, a gente vai então buscando aquilo que é mais comum. Nós já falamos sobre isso. Nós, em vez de enaltecermos as diferenças, nós temos que enaltecermos as semelhanças. Eu não posso afastar o outro porque ele pensa diferente de mim. Eu tenho que aproximá-lo para aquilo que nós pensamos de semelhança. E aí então nós vamos nos ajustando até todo mundo. Da mesma forma que eu espero que ele mude a visão dele, eu também tenho que mudar a minha. Porque da mesma convicção que eu tenho sobre aquilo que eu acredito, ele também tem convicções. Ele pensa pelas experiências que ele viveu e eu penso pelas minhas experiências. E quando nós temos essa visão de entender que essas diferenças foram construídas porque cada um viveu experiente, aí então eu vou vê-lo de modo diferente, não como adversário, mas alguém que caminha na mesma direção, mas por um outro caminho. Mas o objetivo acaba sendo o mesmo, mais ou menos dia para todos nós. Então, meus amigos, encerrando por aqui esse nosso primeiro encontro, essa palestra que foi feita aqui por Metelo, para todos esses trabalhadores, serve para nós também como um grande incentivo. Porque nós veremos, na prática, esses trabalhadores lidando com espíritos das mais variadas condições nesse plano inferior. Desde aqueles dos mais perversos até aqueles que se encontram temerosos, desequilibrados, na ignorância. E mesmo assim eles serão atendidos dentro da possibilidade, cada um no seu tempo. Jesus lembrou no seu Evangelho também
nos seus evangelhos, né? Que nós temos que ser mansos como as pombas, mas astutos como as serpentes. Significa que nós temos que ter sabedoria, como ajudar, quando ajudar, se é possível ajudar naquele momento. Assim acontece com a nossa vida. Nós andamos pela rua e vamos ouvindo as pessoas falando, vamos observando o mundo se movimentando à nossa volta, a gente vai ter que se posicionar. E a nossa posição tem que ser sempre favorável ao bem, mesmo que não seja possível atuar naquele momento. A Davo colocou, né, unidas ou não, afinados com uma fonte, sem dúvida nenhuma. O objetivo é sempre esse, todos caminhando na mesma direção. Se o caminho dele está equivocado, ele vai ficar um pouco para trás. Se o meu caminho está equivocado, eu vou me atrasar. Então todos nós vamos, pelo amor ou pela dor, buscando essa mesma direção. A doutrina não nos permite isso. Outras filosofias também trazem essa condição para que outras pessoas se desenvolvam. Então cada um buscando ali a escola que melhor lhe convém. O importante é que nós peguemos esses ensinamentos e façamos com que eles valham realmente como a nossa filosofia. E não simplesmente como uma teoria interessante de uma fantasia religiosa. Pelo contrário, isso tem que ser para nós uma realidade. Aqui então depois continua. Deixa eu só ver aqui onde nós vamos parar. Aqui então depois o palestrante, Metelo, vai trazer para nós aqui uma projeção do nosso planeta, mostrando ali as zonas inferiores, esses quadros, né, de zonas inferiores. Então é isso que nós vamos ver no nosso próximo encontro, que ele está mostrando aqui como fotografia animada, que ele vai dizer aqui, só para a gente poder contextualizar. Diz assim então: transcorridos alguns momentos de meditação, Metelo fez exibir num grande globo de substância leitosa, situado na parte central do templo, vários quadros vivos de seu campo de ação nas zonas inferiores. Tratava-se da fotografia animada com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em seu ministério de bondade cristã. Infelizes desencarnados em despenhadeiros de dor imploravam piedade. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. Aqui depois então ele vai seguindo a descrição e mostrando exatamente qual era o campo de ação, quais seriam os campos de ação desses trabalhadores que estavam ali se preparando para essa nova jornada. E André Luiz estava lá no meio, né? O Evangelho não é fantasia. É que é interessante a gente perceber, Dalva, que as palavras do Evangelho elas são muito bonitas de serem lembradas, porque é aquilo que nós gostaríamos de ser. Mas o que falta, na verdade, é o grande esforço para fazer com que nós nos transformemos naquilo que nós acreditamos, gostaríamos de ser. Todo mundo pensa assim, né? Mas o amor universal é bonito, são tão bonitas as pessoas que amam, são tão bonitas as pessoas que vivem em paz, mas o que eu tenho com isso? Aí eu me esqueço que eu faço parte dessas pessoas. E eu tenho que fazer esse trabalho para chegar até lá. E não simplesmente encontrar aquela paz, aquele amor, aquela fraternidade pronta. Ela é construída dentro de cada um. E é isso que falta para nós. Assumirmos as responsabilidades pelos trabalhos que nós temos que realizar para alcançar essa condição. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje, nós paramos então aqui mais uma vez na página número 12 da introdução aqui desse nosso livro, né, nesse primeiro capítulo, que é exatamente ali a preparação desses trabalhadores, desses grupos, que vão então atuar nessas faixas inicialmente. Nós veremos aqui André Luiz depois descrevendo para nós as experiências que ele vai então encontrar aqui aqui nessa sua viagem